Marilúcia entrou calada naquele dia. Os passos arrastados, o rosto abatido. Mas quando o gerente Denilson a viu, paralisou. Havia algo diferente e impossível de ignorar. O rosto machucado, o braço coberto de hematomas e um silêncio que gritava por socorro. Ele tentou perguntar, mas ela apenas abaixou a cabeça e segurou o choro. Naquele instante, Denilson entendeu. Ela não precisava falar. O corpo dela contava tudo. E o que ele fez a seguir mudou completamente o destino daquela mulher. A manhã ainda estava começando quando Marilúcia chegou ao supermercado Mercado da Bahia. O uniforme azul, já um pouco desbotado, contrastava com seu rosto abatido e a alma cansada. Ela passou pelo caixa segurando a sacola com as luvas de borracha e foi direto para o vestiário. Não cumprimentou ninguém. Não era por falta de educação. Era medo. Medo de olhar nos olhos das pessoas e elas perceberem o que ela tentava esconder. Mas naquela manhã, nem o todo o esforço do mundo seria suficiente para esconder o que seu corpo gritava. Na sala dos funcionários, enquanto colocava os pertences no armário, a manga do uniforme escorregou. Um roxo enorme tomou conta do braço dela. Logo em seguida, uma colega de trabalho entrou e, ao vê-la, soltou um leve "bom dia". Mas Marilúcia apenas abaixou a cabeça e respondeu com um aceno rápido. Não queria conversa, não queria perguntas. Ela foi direto para a limpeza da frente de loja, onde ficavam os carrinhos de compras. Enquanto esfregava o chão de joelhos, sua respiração estava pesada e os olhos marejados. Só queria que aquele dia passasse rápido. Só queria não existir por algumas horas. Do outro lado da loja, Denilson, o gerente, observava. Não era um chefe distante, pelo contrário, sempre prestava atenção nos detalhes e nas pessoas. Era aquele tipo de patrão que conhecia o nome dos funcionários, sabia quantos filhos cada um tinha e nunca esquecia um aniversário. E ele conhecia bem Marilúcia. Sabia que ela era dedicada, discreta e sempre cumpria seu horário com pontualidade. Mas naquele dia, algo estava muito errado. Denilson se aproximou devagar, sem assustá-la, e foi aí que viu. Quando ela se virou para levantar o balde, o rosto dela estava diferente, inchado, com marcas que não estavam ali na semana passada. E os olhos dela estavam pedindo socorro, silenciosamente. Ele não disse nada de imediato, apenas a observou por alguns segundos. Depois, como quem pede licença para entrar num mundo de dor, perguntou com a voz baixa: "Tá tudo bem com você, Marilúcia?" Ela congelou, tentou disfarçar. "Tá sim, seu Denilson, foi só um tropeço em casa, nada demais." Mas ele sabia que aquilo não era uma simples queda. Aquilo era resultado de algo muito mais profundo, muito mais cruel. E naquele instante, ele decidiu que não ia fingir que não viu. Denilson pediu que ela o acompanhasse até a sala administrativa. Marilúcia hesitou. O medo tomou conta. Ela achava que ia ser mandada embora por estar chamando a atenção. Mas ele só queria conversar. Quando chegaram lá, ele puxou uma cadeira e disse: "Senta aqui. Você não precisa falar nada agora. Só quero que saiba que eu vi. E eu tô aqui." Marilúcia se sentou. E foi ali, naquele pequeno espaço, no fundo do supermercado, com cheiro de papel, café e tristeza, que ela permitiu que a primeira lágrima caísse. Ela estava cansada de esconder, mas ainda não sabia como contar. Marilúcia permaneceu sentada, olhando para o chão da sala administrativa como se aquele piso tivesse todas as respostas que ela precisava para aguentar mais um dia. Denilson observava em silêncio, respeitando o tempo dela. Não queria pressionar, não queria assustá-la. Sabia que quando uma mulher carrega tantas marcas no corpo, as cicatrizes da alma costumam ser ainda maiores. O silêncio entre eles durou mais do que qualquer conversa poderia durar. E naquele silêncio,
havia algo mais poderoso: presença. Ela sabia que ele não estava ali por curiosidade, nem por formalidade. Ele estava ali porque se importava. Depois de alguns minutos, Marilúcia finalmente levantou os olhos e disse em voz baixa, quase como um sussurro: "Desculpa, seu Denilson, eu não queria preocupar ninguém." Ele balançou a cabeça devagar. "Você não tem que pedir desculpa por nada. A única coisa que eu quero saber é se você está segura. E se precisa de ajuda, eu tô aqui." Essas palavras quebraram algo dentro dela, porque fazia tempo que ninguém perguntava isso. Fazia muito tempo que ninguém se preocupava com ela sem esperar algo em troca. Marilúcia respirou fundo, tentando conter o choro. As lágrimas desciam quentes e ela escondia o rosto nas mãos como se tivesse vergonha de desabar. Denilson se levantou, pegou uma garrafinha de água na prateleira e colocou sobre a mesa. Depois se sentou de novo e com a voz calma completou: "Você é mais forte do que pensa. E o que você está passando agora não define quem você é. Isso tem saída e a gente vai encontrar." Ela sentiu com a cabeça, ainda sem conseguir falar. Era como se um peso gigantesco tivesse começado a sair de dentro do peito, mas ao mesmo tempo ela ainda não sabia como caminhar sem esse peso. Afinal, por tantos anos, viver com dor foi o que ela aprendeu a chamar de normal. Denilson não insistiu em mais nada. Pediu que ela ficasse ali mais um tempo, descansando. Ele daria um jeito de cobrir o turno dela naquela manhã. Antes de sair da sala, ele deixou um recado simples e direto: "Você não precisa contar para todo mundo. Mas quando estiver pronta para sair dessa, eu vou estar do seu lado." Quando a porta se fechou, Marilúcia respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém estava ouvindo. E mesmo sem saber como, uma faísca de esperança permaneceu começou a sozinha se naquela sala por mais de uma hora. O supermercado funcionava normalmente do lado de fora, com o som dos caixas apitando, clientes entrando e saindo, vozes chamando no microfone ofertas da semana. Mas ali dentro, naquele canto escondido entre papéis e armários de arquivo, o tempo parecia ter parado. Ela olhava fixamente para a parede à sua frente, mas não via nada. Seus pensamentos estavam longe, perdidos em lembranças que doíam mais do que os hematomas espalhados pelo corpo. Lembrou-se do primeiro tapa, anos atrás, ainda no início do relacionamento. Ele tinha se desculpado, dito que foi um momento de estresse, prometido que nunca mais aconteceria. E ela acreditou. Acreditou porque queria acreditar, porque naquela época ela ainda tinha sonhos. Mas com o tempo, as desculpas viraram rotina, os tapas viraram socos, os gritos viraram humilhações. E os sonhos, esses foram sendo apagados, um a um. A única coisa que a mantinha de pé eram suas duas filhas, pequenas, dependentes, inocentes. Elas não sabiam de tudo, mas viam mais do que ela imaginava. E isso doía. Saber que, mesmo sem querer, estava criando um ambiente onde o medo era constante. Foi pensando nelas que Marilu se levantou daquela cadeira, limpou o rosto, respirou fundo e saiu da sala. Não estava pronta para mudar tudo, mas estava pronta para dar o primeiro passo. Encontrou Denilson perto da padaria, conversando com um fornecedor. Ele a viu, se despediu rapidamente do homem e foi até ela com calma. "Quer ir para casa hoje? Eu te levo. Sem perguntas, sem pressão." Ela hesitou, mas acabou aceitando. Denilson chamou uma das líderes de setor e explicou que a Marilúcia sairia mais cedo por questões de saúde. Ninguém questionou. Todos gostavam dela, mas ninguém sabia da dor que ela carregava todos os dias por trás do uniforme azul. No carro, o silêncio reinou por alguns minutos. Marilúcia olhava pela janela, como se tentasse decorar cada árvore, cada rua, como se sentisse que a vida que levava até aquele momento estava perto de terminar. E Denilson respeitava o silêncio dela, até que, quase chegando à casa onde ela morava, ele perguntou: "Você confia em mim, Marilúcia?"
Ela virou o rosto devagar, olhou nos olhos dele e respondeu com sinceridade: "Tô tentando." Ele sorriu com ternura e disse: "Já é um bom começo." Ao chegarem em frente à casa simples, ela desceu devagar. Antes de entrar, virou-se e falou: "Obrigada por não ter fingido que não viu." Denilson balançou a cabeça. "Tem coisa que a gente não pode ignorar. Você merece mais." Assim que ela entrou em casa, o coração acelerou. Sabia que ele estava lá dentro. Sabia que ele podia questionar, gritar, talvez até bater de novo. Mas algo dentro dela estava diferente. Pela primeira vez, ela se sentia que não estava sozinha. E isso mudava tudo. Do lado de fora, Denilson ficou parado alguns segundos antes de dar a partida. Olhou para aquela casa com paredes descascadas e portão improvisado e fez um pedido silencioso a Deus, que Marilúcia encontrasse força para sair dali e que ele, de alguma forma, pudesse ser parte disso. Quando Marilúcia empurrou o portão de casa, o rangido do ferro enferrujado pareceu mais alto do que de costume. A casa estava silenciosa, o que era estranho. Normalmente, ele já estaria na sala, com a televisão ligada em alto volume, reclamando de tudo e esperando o jantar, mesmo que ainda fosse meio-dia. Ela entrou devagar, como quem pisa em território perigoso. Os olhos varreram o espaço procurando por sinais de tensão e encontrou. O chinelo dele estava jogado no meio da sala, o copo de cerveja pela metade em cima da mesa e o celular desligado no sofá. Mas ele não estava ali. Marilúcia aproveitou. Foi direto ao quarto, tirou o uniforme devagar, com cuidado para não tocar nas marcas ainda doloridas, sentou na beira da cama, respirando fundo. Não sabia até quando conseguiria manter tudo sob controle, mas aquela conversa com Denilson despertou algo que há tempos ela não sentia: valor. Pela primeira vez em muitos anos, ela se sentiu vista, escutada, e isso fez ela perceber que talvez ela merecesse mais do que aquela rotina de medo e silêncio. Pouco tempo depois, ouviu a chave girar na porta. O barulho de passos pesados e a porta batendo com força. O estômago dela revirou, o coração acelerou e os dedos começaram a tremer. Era sempre assim. O corpo dela já sabia antes mesmo do cérebro entender. Ele entrou, não disse nada. Foi direto à geladeira, pegou uma cerveja e voltou para a sala. A televisão ligou. Ela escutou as risadas de um programa qualquer. E então a voz grossa soou pela casa. "Por que voltou mais cedo? Foi demitida, é isso?" Ela respirou fundo. "Não. O gerente me liberou. Tava passando mal." Ele riu de deboche. "Claro, né? Vive reclamando, vive cheia de frescura. Queria ver aguentar o que eu aguento." Ela não respondeu. Aprendeu que às vezes o silêncio era a única forma de se proteger. Mas naquele momento não se sentia tão indefensa quanto antes. Ainda tinha medo, mas a presença de Denilson, mesmo que distante, dava um novo tipo de coragem. Ela passou o resto da tarde cuidando das filhas, preparando lanche, arrumando a casa. O marido permaneceu como sempre, entre a sala e a varanda, reclamando da vida, culpando o mundo pelos próprios fracassos. À noite, as meninas dormiram rápido e Marilúcia, sentada na cozinha, lembrou das palavras de Denilson. "Você não tá sozinha." Repetiu essa frase em pensamento como um mantra. No dia seguinte, levantou mais cedo, olhou os hematomas no espelho e não tentou escondê-los. Vestiu o uniforme com dignidade como quem veste uma armadura e saiu antes que ele acordasse. No caminho para o mercado, a cabeça dela estava cheia de dúvidas, mas o coração carregava uma certeza. Ela estava começando a mudar. Ao chegar no trabalho, foi direto para o setor de limpeza. Pegou o balde, os panos e se preparou para mais um dia. Mas antes mesmo de começar, Denilson apareceu. "Bom dia, Marilúcia. Dormiu bem?" Ela deu um meio sorriso e respondeu. "Foi melhor do que ontem." Ele percebeu que isso significava muito e, sem invadir o espaço dela, completou. "A hora que você quiser conversar de novo, sabe onde me encontrar." Ela assentiu. E naquele momento, entre os corredores do supermercado e o cheiro de pão fresco vindo da padaria, uma promessa silenciosa foi feita. Ela ia sair daquela vida. E ele estaria ao lado dela quando observando Marilúcia de longe, como vinha fazendo desde que percebeu as marcas em seu rosto. Não era vigilância, era cuidado.
Sabia que ela ainda estava frágil demais para enfrentar tudo de uma vez, mas também percebia pequenos sinais de mudança. O jeito como ela o olhava agora era diferente. Já não havia apenas medo em seus olhos, mas também uma pitada de esperança. Isso era suficiente para ele agir, mesmo que em silêncio. Após o expediente da manhã, ele entrou em contato com uma assistente social que atendia uma ONG ali perto. Era uma mulher experiente, acostumada a lidar com casos como o de Mariluce. Denilson explicou que ainda não podia expor nomes, mas pediu orientações de como agir. Como oferecer ajuda real sem invadir, sem assustar, sem empurrar. A profissional ouviu tudo com atenção e disse algo que ficou ecoando na cabeça dele. A maior violência que uma mulher nessa situação pode enfrentar é o abandono. Continue por perto, isso já pode salvar a vida dela. Denilson voltou ao mercado mais convencido ainda de que precisava permanecer presente, mesmo que não soubesse o que fazer exatamente. Naquela tarde, chamou Mariluce até o fundo da loja e lhe entregou um papel dobrado. Ela o recebeu com as mãos trêmulas, sem entender o que era. Isso aqui é só um contato. Uma mulher que pode te ouvir sem te julgar. Você não precisa ligar agora, nem amanhã, mas se um dia sentir que está pronta, guarda isso. Mariluce ficou em silêncio por alguns segundos, depois apenas colocou o papel dentro do bolso do uniforme. Seus olhos estavam marejados, mas ela segurou firme. Era difícil aceitar ajuda quando se passava tanto tempo ouvindo que ninguém se importava. Durante os dias seguintes, Denilson manteve sua rotina normal de gerente, mas sem deixar de observar. Sempre que podia, trocava 2 ou 3 palavras com Mariluce. Perguntava sobre as filhas, se estavam bem na escola, se precisavam de alguma coisa. Ele nunca mencionava o problema, nunca forçava a barra. E era exatamente por isso que ela sentia que podia confiar. Certo dia, ao final do expediente, ela estava lavando o refeitório e uma colega se aproximou. "Você tá mais leve, Marilúcio. Tá diferente." Ela respondeu com um leve sorriso e disse: "Tô tentando me lembrar de quem eu era antes de tudo isso." A outra apenas assentiu, sem entender exatamente, mas respeitando. Quando Mariluce saiu do mercado naquela noite, o céu estava nublado. O ar anunciava chuva, mas ela não correu. Caminhou devagar, como quem finalmente sente que pode respirar um pouco mais fundo. Ao chegar em casa, as filhas estavam na sala vendo TV. O marido, como sempre, com uma cerveja na mão e a cara fechada. Mas naquele dia ela não tremia ao cruzar a porta. Algo dentro dela começava a mudar. Na hora de dormir, enquanto ajeitava o cobertor das meninas, olhou para o papel que tirou do bolso. O número ainda estava lá, escrito à mão, simples, mas cheio de significado. Ela ainda não sabia quando, mas começava a aceitar que merecia ajuda. E mesmo que não conseguisse dizer em voz alta, algo dentro dela já gritava: "Eu quero sair dessa." Bloco 6. O dia amanheceu com o céu fechado, o clima pesado, como se refletisse o que Mariluce sentia por dentro. Ela se levantou com um aperto no peito e um cansaço que parecia morar nos ossos. Foi ao banheiro, olhou no espelho e encarou os olhos fundos, os sinais de noites mal dormidas e as marcas que ainda insistiam em permanecer na sua pele. Pegou o papel com o número da assistente social que Denilson lhe dera e ficou olhando para ele por alguns segundos. O coração batia acelerado só de pensar na possibilidade de contar sua história a alguém. A vergonha, o medo, a dúvida, tudo misturado. Mas de forma surpreendente até para ela mesma, pegou o celular, digitou os números e apertou ligar. A voz do outro lado atendeu com suavidade. "Bom dia, ONG Viver Mulher. Posso ajudar?" Mariluce demorou a responder. Respirou fundo, engoliu em seco. "Meu nome é Mariluce. Eu sou funcionária de um mercado. Falaram que eu podia ligar para esse número." Do outro lado da linha, a assistente social não perguntou imediatamente o que estava acontecendo. Disse apenas que: "Você fez muito bem em ligar. Fique tranquila, a gente pode conversar no seu tempo." E foi exatamente isso que ela fez. Pela primeira vez, contou tudo. Desde o início, os primeiros episódios, as promessas quebradas, as humilhações, as ameaças, as agressões diante das filhas, o medo de sair de casa, o medo de ficar, o sentimento de não ser nada. Falou com voz baixa, mas cada palavra era uma libertação. A profissional do outro lado a escutou com paciência e acolhimento. Disse que ela não estava sozinha. Explicou os caminhos possíveis, as redes de apoio, os direitos que ela tinha. Aquilo tudo parecia um mundo novo para Mariluce. Ela sempre achou que não tinha opção.
Mas ali, naquela ligação, descobria que sim, havia saídas. Naquele mesmo dia, durante o expediente, Denilson passou por ela discretamente e perguntou se estava tudo bem. Ela respondeu com os olhos. Estava com medo, mas pela primeira vez começava a ver luz. Ao final do expediente, enquanto os outros funcionários se despediam, Mariluce ficou por último. Aproximou-se de Denilson perto do caixa fechado. Ele percebeu que ela queria conversar. Ela então falou, sem rodeios. Eu liguei. Falei com a mulher que você indicou. Ela me escutou. Disse que pode me ajudar, mas eu tenho medo, muito medo. Denilson assentiu com a cabeça e respondeu com firmeza. O medo não vai desaparecer de uma hora para outra. Mas quando a gente começa a andar, mesmo com medo, é quando a vida começa a mudar. Ela ficou em silêncio, digerindo aquelas palavras. Depois completou. Eu não quero mais essa vida. Não só por mim, mas pelas minhas filhas. Eu não quero que elas cresçam achando que isso é normal. Denilson respirou fundo. Sentiu um orgulho imenso. Ela estava dando o primeiro passo de verdade. Então vamos por partes. Você não precisa resolver tudo sozinha. Eu vou caminhar com você, até onde você quiser ir. Naquela noite, Mariluce voltou para casa com a cabeça fervilhando. O marido estava mais calado que o normal. Talvez desconfiasse de algo. Talvez só estivesse embriagado demais para brigar. As filhas a abraçaram forte, como se sentissem que algo estava mudando. E estava. Dentro dela, uma decisão começava a se firmar. Ela ia sair daquela casa. Ia lutar por ela, pelas meninas, pela vida que ela achava que nunca teria. E Denilson, sem prometer salvar, estava ali para apoiar. E isso era tudo o que ela precisava no momento. O dia seguinte começou com um peso diferente. Não era mais aquele fardo de quem só espera sobreviver até a próxima pancada. Era o peso de uma responsabilidade nova, agir. Mariluce acordou antes das filhas, preparou o café em silêncio e as observou dormindo por alguns minutos. Era por elas que ia sair daquela vida. Elas não mereciam crescer ouvindo gritos, presenciando empurrões, aprendendo que amor vinha acompanhado de medo. Ela as acordou com carinho, deu o café, arrumou as mochilas e saiu para o trabalho. O caminho até o supermercado parecia mais curto, não porque fosse, mas porque a mente dela agora estava cheia de planos. Ainda era tudo muito confuso, sim. Ainda tinha medo, sim. Mas aquele medo agora vinha acompanhado de algo que ela não sentia havia muito tempo. Esperança. Ao chegar no mercado, Denilson a cumprimentou com um olhar firme e acolhedor. Ele não perguntou nada, mas estava ali, presente, atento. Durante a manhã, ela continuou com suas tarefas como de costume, mas carregava no bolso uma folha dobrada que recebera da assistente social. Eram informações importantes, os documentos que precisava reunir, o local da ONG, os horários de atendimento, os contatos de emergência. Durante o intervalo, ela sentou no refeitório e leu tudo novamente. O coração batia forte. Pensou nas consequências. E se ele descobrisse? E se não conseguisse sair a tempo? E se perdesse tudo? Mas logo vinha a pergunta mais importante. E se ela ficasse? E se continuasse ali, naquele ciclo? O que perderia, no fundo, era a própria vida. No fim da tarde, quando já se preparava para ir embora, Denilson a chamou discretamente até a sala administrativa. Você está pronta para dar o próximo passo? Mariluce respirou fundo. Acho que sim. Ela me disse que posso passar lá amanhã, depois do trabalho. Mas vou precisar de um lugar seguro, pelo menos por uns dias, caso ele descubra. Denilson assentiu com a cabeça. Tem um quartinho aqui nos fundos do mercado. Era da antiga zeladora. Tá meio velho, mas tem cama, banheiro, tranca. Se você quiser, pode usar. Só até se organizar. E ninguém precisa saber. Os olhos de Mariluce se encheram de água. Era muito mais do que ela esperava. Sério? Você faria isso por mim? Denilson foi direto. Isso não é fazer por você, é fazer pelo que é certo. E porque eu acredito que você vai sair dessa. Ela sorriu com um misto de alívio e incredulidade. Agradeceu mais de uma vez. E naquela noite, voltou para casa mais determinada. Quando entrou, o marido perguntou de cara feia onde ela estava. Por que demorou? Ela mentiu. Disse que teve que cobrir a colega que faltou. Ele bufou, reclamou, de sempre, e foi para a varanda com outra garrafa de cerveja. Mariluce aproveitou o momento e escondeu uma muda de roupa e alguns documentos dentro da mochila das filhas. Estava se preparando. Aos poucos, com estratégia, com coragem. Naquela madrugada, deitada ao lado dele, não conseguia dormir. O coração batia acelerado, mas não era só medo. Era a adrenalina de quem sabe que está prestes a se libertar. De quem passou anos acreditando que a única saída era suportar,
E agora descobria que a saída real era viver. O sol ainda nem havia nascido e ela já estava em pé. Fez café, arrumou as meninas e saiu com a mochila preparada. Elas iriam para a escola, ela para o trabalho, mas à noite não voltaria para casa. Pela primeira vez em anos, Marilúcia caminhava para algo novo. E dessa vez, O marido não perguntou estava de cara sozinha. feia onde ela estava. Por que demorou? Ela mentiu. Disse que teve que cobrir a colega que faltou. Ele bufou, reclamou de sempre e foi para a varanda com outra garrafa de cerveja. Marilúcia aproveitou o momento e escondeu uma muda de roupa e alguns documentos dentro da mochila das filhas. Estava se preparando, aos poucos, com estratégia, com coragem. Naquela madrugada, deitada ao lado dele, não conseguia dormir. O coração batia acelerado, mas não era só medo. Era a adrenalina de quem sabe que está prestes a se libertar. De quem passou anos acreditando que a única saída era suportar. E agora descobria que a saída real era viver. O sol ainda nem havia nascido e ela já estava em pé. Fez café, arrumou as meninas e saiu com a mochila preparada. Elas iriam para a escola, ela para o trabalho. Mas à noite não voltaria para casa. Pela primeira vez em anos, Marilúcia caminhava para algo novo. E dessa vez, não estava sozinha. O dia parecia comum para todos no mercado, mas para Marilúcia era tudo menos isso. Enquanto cumpria suas tarefas com dedicação, por dentro, o coração batia descompassado. Ela sabia que à noite não voltaria mais para casa. Aquela casa que por anos foi cenário de dor, silêncio e humilhação. O plano estava traçado. Ao sair do trabalho, iria direto para a ONG. A assistente social já a aguardava e havia providenciado a papelada para o pedido de medida protetiva. Era o primeiro passo formal para garantir sua segurança e a das filhas. Mas antes disso, precisava deixar as meninas protegidas. Durante o almoço, Marilúcia chamou Denilson em um canto. Será que eu posso trazer minhas filhas para o quartinho? Pelo menos até resolver tudo. Só por uns dias. Denilson assentiu sem hesitar. Claro, traz as duas. Aqui elas vão estar seguras. Era tudo o que ela precisava ouvir. O resto do dia passou devagar. Cada segundo era uma mistura de medo e alívio. Ela tinha tudo guardado. Documentos, algumas roupas, os remédios das meninas. Quando o relógio marcou o fim do expediente, ela olhou para o mercado pela última vez, como alguém que ainda vivia em dois mundos. O da prisão emocional e o da esperança silenciosa. Saiu e foi direto para a escola onde as filhas estudavam. Assim que as viu, sentiu os olhos marejarem. Abraçou cada uma com força, como se dissesse sem palavras: "A mamãe está tirando vocês disso." Pegou as mochilas, disse às professoras que passariam alguns dias com uma tia e seguiu. Não sabia ao certo o que explicar para as meninas, então falou a verdade com simplicidade. "A gente vai ficar num lugar diferente por uns dias, mas vai ser bom, tá? A mamãe está cuidando de tudo." As duas assentiram, confiavam nela, e isso dava ainda mais força. Ao chegarem no mercado, Denilson as esperava com a chave do quartinho em mãos. Levou as três até o fundo, abriu a porta e mostrou o espaço simples, mas seguro. Tinha uma cama de casal e uma beliche, uma pequena cômoda, um ventilador e um banheiro modesto. "Pode ficar o tempo que precisar, e se faltar qualquer coisa, me avisa." Marilúcia agradeceu com os olhos cheios d'água. "Você está salvando minha vida, Denilson." Ele respondeu com firmeza: "Você está salvando a sua. Eu só estou aqui para lembrar que você consegue." Depois de deixar as filhas organizadas no quartinho, ela seguiu para a ONG, sozinha. Chegando lá, foi recebida pela assistente social com um abraço silencioso. A equipe já tinha preparado os papéis para o pedido de medida protetiva, e uma advogada da rede de apoio explicou todos os trâmites. Marilúcia ouvia com atenção, embora tudo parecesse um turbilhão. Era muita informação, muitos passos, mas o mais importante já havia sido feito. Ela saiu, tomou coragem, rompeu o ciclo. Quando voltou para o mercado, as meninas já dormiam. Entrou no quartinho em silêncio, sentou-se na beira da cama e chorou baixinho. Não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez em muitos anos,
dormiu em paz. Sem medo do barulho da chave na porta, sem medo de acordar com gritos, sem medo de ser culpada por tudo. Apenas com a sensação de que o pior estava ficando para trás. E o futuro, mesmo incerto, começava a se mostrar possível. O despertador tocou cedo naquela manhã, mas pela primeira vez em muito tempo, Marilúcia acordou sem sobressalto. As meninas ainda dormiam, enroladas nos cobertores improvisados na cama de baixo da beliche, e o silêncio daquele quartinho era diferente do que ela conhecia. Não era o silêncio do medo, era o da paz. Levantou devagar, cuidando para não acordá-las. Foi até o pequeno banheiro, lavou o rosto e olhou seu reflexo no espelho. As marcas ainda estavam ali, visíveis, mas os olhos já não carregavam o mesmo peso. Havia algo novo, força, coragem e uma fé tímida no amanhã. Marilúcia preparou um café simples com o que Denilson havia deixado na noite anterior. Pão, leite, café em pó, algumas frutas. Quando as meninas acordaram, ela as recebeu com um sorriso e disse que aquele seria o primeiro dia de uma vida nova. Elas não entenderam exatamente o que significava, mas sorriram de volta. Confiavam nela. O amor entre elas era o que sustentava tudo. Depois de alimentá-las e ajudá-las com a roupa da escola, levou-as até uma creche parceira da ONG que já estava ciente da situação. Enquanto voltava sozinha para o mercado, o coração acelerava. Não sabia se ele já havia descoberto sua ausência. Talvez tivesse batido na escola, na casa da vizinha, ido até o trabalho. A dúvida a corroía, mas ela sabia que não podia voltar. Era tarde demais para desistir e cedo demais para ter medo. Chegando no mercado, foi direto ao vestiário, colocou o uniforme e foi para o setor de limpeza. Alguns colegas notaram que ela estava diferente, menos tensa, com os olhos mais vivos, mas ninguém perguntou, e ela também não comentou. Era a primeira vez que ela sentia que sua dor não era um fardo público. Apenas Denilson sabia o que estava acontecendo, e isso bastava. No meio da tarde, ele a chamou discretamente. A advogada da ONG me ligou. A medida protetiva foi protocolada. Em 2 dias, deve sair a liminar. Marilúcia ficou parada um instante. Aquilo era mais real do que nunca agora. E se ele me encontrar antes disso? Perguntou com a voz trêmula. Denilson foi firme. Ele não vai. A ONG está atenta. A creche segura. E eu tô aqui. Ninguém vai encostar um dedo em você enquanto eu estiver por perto. Ela baixou a cabeça, tentando conter o choro. Eu nunca pensei que alguém fora da minha família pudesse fazer tanto por mim. Ele respondeu com simplicidade. Às vezes, Deus manda ajuda da onde a gente menos espera. No fim do expediente, ela voltou para o quartinho com as meninas. Jantaram juntas o que haviam recebido da assistência. Arroz, feijão, carne moída, frutas. Não era um banquete, mas era feito em paz. Dormiram abraçadas, como num casulo onde a dor começava, finalmente, a se desfazer. Na manhã seguinte, enquanto varria a entrada do mercado, Marilúcia foi surpreendida por uma senhora que passava e comentou: "Seu rosto tá mais bonito hoje, tá brilhando." Ela agradeceu com um sorriso sincero. Era apenas um elogio simples, mas significava tanto, porque ela sabia. Não era só o rosto, era a alma começando a cicatrizar. Era a mulher que estava renascendo depois de tanto tempo sufocada. E, acima de tudo, era a certeza de que ela ainda tinha muito pela frente. Com as filhas, com a força que redescobria em si mesma e com o apoio de pessoas que, mesmo sem obrigação, com o coração de Marilúcia batendo, como se estivesse sempre prestes a ouvir uma notícia ruim. Mas aquele fim de tarde trouxe algo diferente. Denilson se aproximou com o envelope branco nas mãos e os olhos marejados de alívio. "Chegou", ele disse com um sorriso contido. "A medida protetiva saiu. Agora é oficial." Marilúcia pegou o papel com as mãos tremendo. Leu cada linha com atenção, mesmo sem entender tudo. Mas havia uma frase que se repetia e que para ela soava como libertação. "Fica proibido o agressor de se aproximar da vítima." Aquilo era mais que uma decisão judicial. Era um escudo, um fôlego, um recomeço. Pela primeira vez em muitos anos, ela tinha nas mãos um documento que dizia que ela tinha valor, que sua dor não era exagero, que sua história importava.
Mariluce respirou fundo e abraçou Denilson. Não disse uma palavra, mas o gesto falava por ela. Estava agradecendo não só pela ajuda, mas por ter sido enxergada quando todos os outros fingiram não ver. Mais tarde, no quartinho, contou às filhas que elas iriam mudar de vida. Mamãe vai arrumar uma casa nova, só nossa. Sem gritos, sem brigas, só com amor. As meninas não entenderam os detalhes, mas os olhos da mais velha brilharam. Vai ter cortina cor-de-rosa? Perguntou. Mariluce riu. Vai ter tudo o que a gente nunca teve. Na manhã seguinte, foi chamada até a ONG. A assistente social a recebeu com um abraço e explicou que a partir daquele momento o agressor seria notificado. Se tentasse se aproximar, a polícia agiria imediatamente. Também ofereceram apoio psicológico, cursos profissionalizantes e uma rede de apoio para mães solo. Era muito mais do que ela imaginava. Ela aceitou tudo. Não queria só sobreviver, queria reconstruir. Quando saiu da ONG, sentou-se por alguns minutos na calçada e chorou. Não de tristeza, era um choro de esvaziamento, de quem estava começando a colocar para fora anos de dor acumulada. Era como se, finalmente, ela pudesse respirar fundo e dizer: eu consegui. Ao voltar ao mercado, Denilson percebeu de longe que algo tinha mudado. Ela caminhava diferente, o corpo ainda cansado, mas a cabeça erguida. Ela estava voltando a ser quem era. Hoje eu começo de novo, disse ela ao cruzar com ele. Denilson sorriu. E eu vou continuar aqui, sempre que você precisar. Naquele fim de expediente, ela pegou as filhas e as levou até uma casa simples que a ONG havia conseguido para um período de transição. Era pequena, com apenas 2 cômodos, mas era delas. Pela primeira vez, elas fecharam a porta e sentiram que o mundo lá fora não podia mais machucá-las. Mariluce pendurou no quarto das meninas uma frase que escreveu à mão. Aqui ninguém mais vai gritar com a gente. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que nunca mais voltaria a ser quem foi antes. Ela era sobrevivente, era mãe, era mulher e agora era livre. E se Denilson não tivesse olhado nos olhos dela naquele dia no mercado, talvez tudo fosse diferente. Mas ele viu, e porque viu, escolheu ficar. E porque ficou, ela encontrou forças para sair. Era inevitável. Mais cedo ou mais tarde, ele descobriria. E foi exatamente isso que aconteceu numa sexta-feira cinzenta, quando Mariluce ainda varria a entrada do mercado, concentrada em seu serviço, tentando pensar nos móveis que precisava conseguir para mobiliar a nova casinha onde agora vivia com as filhas. O celular tocou. Número desconhecido. Ela atendeu com cautela e a voz do outro lado fez seu corpo gelar. Você acha que vai fugir de mim assim, é? A voz dele era agressiva, sufocante. Me largar do nada, me deixar aqui feito um idiota? Isso não vai ficar assim, Mariluce. Eu vou te achar. Ela não conseguiu responder. A boca secou, o ar faltou. Desligou e correu até o fundo do mercado, onde sabia que Denilson estaria. Quando ele a viu pálida, segurando o celular com as mãos tremendo, não precisou de explicação. Foi ele, não foi? Ela assentiu com a cabeça. Ele sabe, descobriu, disse que vai me encontrar. Denilson foi direto. Então a gente vai agir agora. Isso não vai te paralisar de novo. Levou-a até a sala administrativa, fechou a porta e ligou imediatamente para a ONG. Em minutos, a equipe já estava se mobilizando. Um boletim de ocorrência seria registrado e a medida protetiva atualizada com o episódio de ameaça. Eles ofereceram abrigo sigiloso por alguns dias, mas Mariluce recusou. Eu não quero fugir mais. Eu quero enfrentar. Não quero me esconder como se tivesse feito algo errado. Denilson entendeu. Então a gente vai enfrentar do jeito certo, com segurança, com proteção legal. Você não vai estar sozinha. Mais tarde ela foi à delegacia, acompanhada da assistente social e de uma advogada voluntária. Relatou tudo com detalhes, as ameaças, os anos de violência, os dias escondida, o medo constante. O delegado ouviu tudo com atenção e determinou que o agressor fosse notificado com urgência. Se tentasse se aproximar, seria preso em flagrante.
À noite, de volta à sua nova casa, Marilúcia trancou a porta, olhou para as filhas dormindo e percebeu que, mesmo com o medo batendo na porta, ela já não era mais a mesma. Agora ela sabia onde ir, com quem contar, o que fazer. Estava cercada de gente que a valorizava, coisa que há muito ela achava que não existia. E, acima de tudo, ela mesma começava a se valorizar. Na manhã seguinte, chegou ao mercado com os olhos cansados, mas com a postura firme. Denilson a esperava com um bilhete na mão. Hoje você não vai para o setor de limpeza. Vai passar o dia comigo no administrativo, só até a poeira baixar. Ela estranhou. Não vai atrapalhar? Ele sorriu. Você não é só sua função aqui. Você é ser humano e minha prioridade agora é sua segurança. Ela subiu com ele e durante todo o dia ajudou com relatórios, inventário, documentos, ligações. E descobriu ali algo novo. Ela era capaz de muito mais. Tinha raciocínio rápido, organização, atenção aos detalhes. Denilson, percebendo isso, comentou casualmente: "Você já pensou em fazer um curso de administração?" Ela riu como quem nunca havia permitido sonhar tão alto. "Nem sei por onde começar." E ele respondeu: "Eu sei. E se você topar, eu te ajudo." Marilúcia olhou para ele com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em muitos anos, ela não sentia mais que estava se livrando do passado. Ela sentia que estava construindo o futuro. E desta vez, começou com tranquilo. dignidade. As meninas estavam animadas com a possibilidade de irem ao parque. Algo simples, mas que representava liberdade para elas. Marilúcia havia preparado o café da manhã com carinho, e enquanto elas brincavam com pedaços de pão na manteiga e copos de leite com achocolatado, ela sentia algo que por muito tempo lhe foi negado: paz. Mas o destino parecia sempre testar a força de quem está se reerguendo. Já passava das 10 da manhã, quando uma vizinha da rua anterior, que a conhecia de longe, apareceu apressada na portaria do conjunto habitacional. "Tem um homem perguntando de você ali na esquina. Disse que é seu marido. Tá agitado, com cara de quem vai fazer besteira." Marilúcia congelou por um instante. Sentiu o sangue esfriar, como um reflexo antigo que o corpo carrega. Mas diferente de antes, ela respirou fundo. Pegou o telefone e ligou diretamente para a ONG, que a orientou a chamar imediatamente a polícia. Ligou para a polícia e explicou com clareza: "Tenho medida protetiva ativa. Ele está me procurando. Isso é violação direta." Em menos de 15 minutos, a viatura já estava na rua. O homem, ao avistar os policiais, tentou justificar. Disse que só queria conversar, que queria ver as filhas, que era pai. Mas não colou. Os agentes o revistaram, encontraram uma faca pequena no bolso e deram voz de prisão por porte de arma branca e descumprimento de ordem judicial. Enquanto ele era algemado, gritou, ofendeu, xingou Marilúcia com palavras que ela já ouviu 1000 vezes. Mas dessa vez, ela não baixou a cabeça. Ficou na porta de casa, olhando fixamente para ele sendo colocado na viatura. Não disse nada, não chorou, não tremeu, porque naquele momento ela entendeu que finalmente não era mais refém. Quando a polícia foi embora, voltou para dentro e trancou a porta. As meninas estavam assustadas, mas ela as abraçou e disse que ele não vai mais machucar a gente. Eu prometo. Mais tarde contou tudo a Denilson. Ele ouviu com atenção, com os punhos cerrados de raiva contida. Você agiu certo. Corajosa, rápida, inteligente e, acima de tudo, forte. É disso que ele tem medo. Nos dias que seguiram, a ONG reforçou a proteção, encaminhou Marilúcia a uma nova unidade habitacional em outra zona da cidade com endereço confidencial. Era um lugar simples, mas seguro. Denilson ajudou com a mudança,
levando caixas no carro, doando uma mesa e uma televisão usada. No primeiro dia na nova casa, as meninas correram pelos cômodos vazios rindo alto. E Mariluce, sentada no chão da cozinha, chorou. Dessa vez de alívio, porque agora era oficial. Ele estava longe, preso, e ela viva, livre, capaz de recomeçar. E o melhor, não estava mais sozinha. O mercado a aguardava no novo bairro porque Denilson a indicou para outra unidade da rede. A nova gerente já a conhecia de nome, pois a história dela, de superação, de coragem, já começava a inspirar outras mulheres. Quando chegou no novo mercado, foi recebida com um abraço caloroso e um uniforme novinho. Um novo crachá, um novo começo. A chefe sorriu e disse: Denilson me falou que você é uma guerreira. Vai ser uma honra ter você aqui. Mariluce respondeu com um sorriso tímido, mas cheio de força. Eu só tô viva porque alguém decidiu me enxergar. E assim, entre prateleiras de produtos e corredores de possibilidades, ela começou o capítulo mais importante da sua vida. O de quem renasce. Sem medo, sem correntes, sem voltar atrás. Os primeiros dias na nova unidade do supermercado foram de adaptação. Mariluce ainda carregava as cicatrizes no corpo e na alma, mas agora cada passo que dava era guiado por outra sensação: pertencimento. A nova gerente, Marta, era firme e acolhedora. Tinha o perfil parecido com o Denilson: observadora, humana, justa e, acima de tudo, respeitava o tempo de Mariluce. Não fazia perguntas desnecessárias, não tratava com pena, mas com respeito. As colegas de trabalho, pouco a pouco, também se aproximavam. No início ela era mais calada, mas com o passar das semanas começou a sorrir mais, a fazer pequenas piadas, a conversar no intervalo. Já não se escondia nas sombras, voltava a ser vista, e isso curava. Em casa, as meninas estavam adaptadas à nova escola. Tinham feito amizades, gostavam das professoras e dormiam tranquilas. Mariluce havia montado o básico do novo lar com doações da ONG, da rede de apoio e do próprio mercado. Tinha mesa, camas, um armário e até um pequeno rádio onde gostava de ouvir louvores pela manhã enquanto preparava o café. Certo dia, após encerrar o expediente, Marta a chamou na sala da gerência. Você já pensou em crescer aqui dentro? Em fazer um curso, por exemplo, de estoquista ou administrativa? Ela hesitou como se aquilo não fosse para ela, mas Marta insistiu com delicadeza. Você tem perfil. É organizada, dedicada, responsável e, mais do que isso, é alguém que inspira. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois sorriu e respondeu: Eu quero sim, só nunca imaginei que pudesse. E naquele momento, Marta entregou uma ficha de inscrição para um curso gratuito promovido pela rede de mercados para funcionárias com bom desempenho. Mariluce preencheu com as mãos tremendo, mas com o coração em paz. Era o começo de uma nova trajetória. Chegando em casa, contou às filhas, e a mais velha disse com os olhos brilhando: Então agora você vai estudar como a gente, né, mãe? E ela, emocionada, respondeu: Sim, porque nunca é tarde para aprender, nem para começar de novo. Nos domingos, quando o mercado não abria, Mariluce começou a frequentar a igreja do bairro. Sentava nos bancos do fundo, mas ouvia cada palavra como quem bebe esperança em goles profundos. Chorava em silêncio, orava baixinho e agradecia, porque mesmo em meio à dor, ela sabia que foi sustentada por uma força maior. Um domingo, no final do culto, a pastora se aproximou e disse:
Deus manda te dizer que o tempo de vergonha passou. Agora é tempo de honra. Aquilo ficou ecoando dentro dela o dia todo. De fato era o que ela sentia. Pela primeira vez em muitos anos, ela não carregava mais culpa nem vergonha. O que carregava agora era fé, força e um desejo enorme de viver de verdade. As noites eram mais leves, as conversas com as filhas tinham mais riso e os sonhos começaram a voltar, devagarinho. Um dia, ela acordou e decidiu: eu vou montar o meu próprio negócio, nem que leve anos, eu vou. Escreveu num caderno: meta, ter meu serviço de limpeza. Nome, Brilho da Vida. O nome era simples, mas cheio de verdade, porque era isso que ela sentia. Sua vida voltava a brilhar. E tudo começou no dia em que alguém decidiu ver os hematomas. Pouco mais de 3 meses desde que Marilúcia havia deixado para trás aquela casa de portas trancadas por dentro e gritos ecoando pelos corredores. 3 meses de silêncio restaurador, de paz verdadeira, de sono profundo. 3 meses em que ela começou a caminhar com as próprias pernas. Com medo, sim, mas também com muita fé. O curso de auxiliar administrativa estava quase na metade. Era online, gratuito, com apostila simples e vídeos curtos. Toda noite, depois que colocava as meninas para dormir, sentava à mesa com caderno e caneta e anotava tudo. Recomeçar também era aprender, e ela estava determinada. No trabalho, o desempenho era elogiado. Já não era mais só a moça da limpeza. Era Marilúcia, exemplo de superação, dedicação e força. A gerente Marta confiava nela para fechar o caixa do turno, controlar estoque, cuidar das escalas dos colegas. E o mais incrível de tudo era que ela se sentia segura. Ninguém mais gritava com ela. Ninguém a fazia se sentir inferior. Certa tarde, ao sair do curso comunitário que fazia aos sábados, cruzou a rua em direção ao ponto de ônibus e avistou um rosto conhecido. Por um segundo, o coração acelerou, pensando que fosse o homem de quem havia fugido. Mas não, era Denilson. O Denilson que um dia a chamou para a salinha do fundo do mercado e ofereceu o que ela mais precisava: presença. Ele sorriu assim que a reconheceu. Marilúcia? É você mesma? Ela riu com os olhos brilhando. Sou eu, inteira, de pé e quase feliz. Denilson ficou emocionado. Os olhos dele, sempre firmes, dessa vez vacilaram. Eu soube que você foi transferida. A gerente Marta me ligou outro dia, disse que você está se destacando. Ela assentiu. Reconstruindo, aos poucos, mas agora eu sei onde estou pisando. Caminharam juntos até o ponto de ônibus. Conversaram sobre as filhas, sobre o curso, sobre a nova casa. Marilúcia contou do sonho de abrir uma microempresa de limpeza. Já até escolhi um nome: Brilho da Vida. Denilson sorriu com admiração. Você não tem ideia do quanto me orgulho de você. E não é por ter saído daquela casa, é por ter permanecido firme depois disso. Muita gente sai, mas não consegue viver. Ela respirou fundo. Eu quase desisti. Mas teve um dia que alguém me viu. Só isso. Me viu e decidiu não olhar para o outro lado. Você não tem ideia do que fez por mim. Denilson a interrompeu com delicadeza. Tenho sim, porque eu já fui ajudado um dia também. A diferença é que você transformou a dor em força. Eu só fui o empurrão. O ônibus chegou. Ela subiu, acenou da janela e, ao sentar-se, olhou para o céu com lágrimas nos olhos. Não era tristeza, era gratidão. Quando chegou em casa, as meninas correram até ela com desenhos feitos na escola. Um deles tinha uma figura feminina de mãos dadas com 2 meninas e um sol enorme no alto. É você, mamãe! E aqui é a nossa nova casa, ó! Ela abraçou as duas e disse em voz baixa: A gente venceu, minhas filhas. A gente venceu. Naquela noite, antes de dormir, abriu o caderno de anotações e escreveu uma nova frase em letras grandes.
Agora é só o começo. Os domingos tornaram-se os dias preferidos de Mariluce. Já não era o dia da angústia, da tensão no ar, das perguntas silenciosas de como seria a semana. Agora era dia de paz, de igreja, de reencontro com sua fé e com a mulher que havia deixado adormecida por tantos anos. Toda manhã de domingo, ela e as meninas se arrumavam com alegria. Vestiam roupas simples, mas limpas, passadas com carinho. As meninas gostavam de escolher os vestidos e Mariluce sorria ao ver que já começavam a entender que mereciam o melhor da vida. Na igreja, sentava-se no mesmo banco, quase sempre nos fundos. No início apenas ouvia, chorava em silêncio, mas aos poucos começou a cantar, a levantar as mãos, a orar com mais voz. A fé, antes sufocada pelo medo, agora florescia com força. Em um dos cultos, o pastor falou sobre recomeços. Disse que quando Deus muda a rota de alguém é porque tem algo maior lá na frente. E naquele momento, Mariluce chorou de verdade, porque entendeu que sua história não era um castigo, era um testemunho, e ela estava pronta para contar. Após o culto, procurou a líder do grupo de mulheres e disse: "Eu quero falar, eu quero contar minha história. Se isso puder ajudar alguém..." A mulher segurou suas mãos e respondeu: "Com certeza vai. Tem muita gente aqui sentada vivendo o que você viveu em silêncio." Na semana seguinte, Mariluce subiu ao púlpito. O microfone tremia nas mãos, mas sua voz era firme. Contou sobre os anos de dor, os hematomas escondidos, o medo constante. Falou sobre o dia em que foi vista por alguém que não fingiu que não viu. Contou como fugiu, como recomeçou e como hoje tinha fé de que podia muito mais. Quando terminou, a igreja inteira estava em silêncio. Muitas mulheres choravam. Algumas se levantaram e foram abraçá-la. E ali, no meio daqueles braços, ela teve a certeza, não estava mais só. E mais do que isso, não estava mais calada. Sua história era agora instrumento de cura. Nas semanas seguintes, foi convidada para participar de rodas de conversa na ONG, onde falava com mulheres em situação de violência. Algumas ainda estavam presas ao medo, outras em abrigos, e algumas pensavam que nunca conseguiriam sair. Mas quando ouviam Mariluce, viam que era possível. Ela não falava como especialista, mas como sobrevivente, e isso tinha força. Uma tarde, após um desses encontros, uma jovem de apenas 19 anos a procurou. Tinha o rosto marcado por um tapa recente. "Eu achava que minha vida tinha acabado, mas quando ouvi você, entendi que ainda posso viver. Obrigada por existir." Mariluce a abraçou e respondeu: "Você ainda vai contar a sua história também. Só não desiste." Ao voltar para casa, encontrou as filhas brincando com bonecas. A casa cheirava a comida simples, havia roupas no varal e risadas no ar. Era um lar. Pela primeira vez em muito tempo, era de verdade um lar. À noite, antes de dormir, pegou seu caderno de anotações e abriu numa página em branco. Escreveu com calma: "Eu fui vítima. Agora sou voz. E um dia serei ponte." Ela sabia que o passado existia, que as dores existiram, mas agora o que construía era muito maior. Era um legado de superação, fé e coragem. As meninas cresciam saudáveis, alegres, seguras. O mercado se tornava mais do que um emprego. Era um símbolo de reconstrução, onde cada tarefa feita com carinho era um lembrete de que ela havia vencido. As horas de estudo à noite, os relatórios preenchidos com atenção, os turnos organizados com responsabilidade. Tudo isso estava formando uma nova versão de Mariluce. Certa manhã, ao chegar para o turno, a gerente Marta a chamou para uma conversa. "Mariluce, a direção da rede abriu um edital interno para apoiar ideias empreendedoras de funcionárias com boas avaliações. São 5 selecionadas em todo o estado. Você tem algo em mente?" Mariluce ficou parada por alguns segundos. Sim, ela tinha. Há meses aquele sonho morava no caderno, mas não achava que seria agora. Ainda assim, respondeu: "Tenho sim.
Um projeto de limpeza profissional com atendimento personalizado, treinamentos para mulheres em vulnerabilidade e foco em empregabilidade e autoestima. Marta sorriu com orgulho. Então escreve isso. Manda. Seu tempo chegou. Ela passou 3 noites elaborando a proposta. Contou sua história no documento, explicou de onde nasceu a ideia, detalhou como queria ajudar outras mulheres a retomarem suas vidas com dignidade. Falou de como o trabalho foi a ponte entre a dor e a liberdade. Enviou o projeto com o coração batendo forte. Não contou para as filhas nem para os colegas. Era um segredo entre ela e Deus. 2 semanas depois, chegou a resposta. Estava entre as selecionadas. A carta dizia: Parabéns, seu projeto Brilho da Vida foi um dos escolhidos para receber apoio técnico, mentoria e um capital inicial para a estruturação. Marilúcia não conseguia acreditar. Chorou, ajoelhou no chão da sala, abraçou as filhas. A mamãe vai abrir a própria empresa. A gente vai ter nossa marca. As meninas pularam de alegria, sem entender exatamente o tamanho daquilo, mas sentindo orgulho no ar. No mercado, os colegas comemoraram com ela. Marta organizou uma pequena homenagem no refeitório, com bolo e refrigerante. Quando Denilson soube da notícia, ligou imediatamente. Eu sabia que você ia chegar lá. Você plantou fé onde só tinha medo. Agora está colhendo liberdade. Ela respondeu com a voz embargada. Você foi a primeira pessoa que me enxergou. Esse sonho também é seu. As semanas seguintes foram intensas. Participou de mentorias, conheceu outras mulheres empreendedoras e foi acompanhada por uma equipe que ajudou a registrar a marca, criar o logotipo, comprar os primeiros materiais. Brilho da Vida deixou de ser um rascunho e virou realidade. Contratou 2 funcionárias, uma jovem que também saiu de um relacionamento abusivo e uma mãe solo que estava desempregada. Cada detalhe do negócio era pensado para valorizar quem, como ela, já foi invisível. No primeiro serviço oficial, chegou com um uniforme novo, vassoura nas mãos e lágrimas nos olhos. Olhou para a cliente e disse: Não limpamos sua casa. Ajudamos a reconstruir vidas. À noite escreveu no caderno: Agora eu tenho um propósito, e enquanto eu viver, nenhuma mulher que cruzar meu caminho vai passar despercebida. Ela sabia que nem todas as dores desaparecem, mas agora tinha certeza. Toda dor pode ser transformada em força, e a dela virou luz para muitas. Passaram-se alguns meses desde que o Brilho da Vida começou a funcionar oficialmente. O que era para ser um pequeno serviço de limpeza se transformou numa missão de vida. A demanda crescia, as indicações vinham de todos os lados: igrejas, escolas, associações comunitárias. Mulheres que antes tinham medo de sair de casa, agora andavam com um uniforme rosa claro, estampado com o logotipo que Marilúcia criara à mão. Ela não queria apenas limpar casas, queria levantar vidas, e estava conseguindo. Já eram 5 mulheres trabalhando com ela, cada uma com uma história difícil, e todas com um sorriso novo estampado no rosto. O diferencial da empresa era simples: respeito, empatia e excelência. Certa tarde, recebeu uma ligação inesperada. Era da sede da rede de supermercados onde havia trabalhado. Marilúcia, vamos realizar um evento interno sobre transformação e liderança feminina. Gostaríamos de convidar você como palestrante. Sua história já inspira muita gente aqui dentro. Por um momento, ela pensou em recusar. O palco, o microfone, as lembranças. Mas algo dentro dela disse: vá. Não para mostrar feridas, mas para mostrar cicatrizes que viraram medalhas. Na semana seguinte, ela foi. Usava um vestido simples, cabelo preso com cuidado, olhar firme. As filhas foram com ela, sentadas na primeira fileira. Ao subir no palco improvisado no refeitório da unidade matriz, Marilúcia olhou ao redor. Muitos rostos que não conhecia, mas também alguns bem familiares. E entre eles, viu Denilson. Em pé, encostado na parede com os olhos marejados. Ela sorriu, respirou fundo e começou. Meu nome é Marilúcia, e durante muitos anos eu me escondi atrás de hematomas e silêncios. Achava que ninguém se importava, até o dia em que fui vista. Não com pena, mas com humanidade. E foi ali que tudo começou a mudar. Contou sobre os anos difíceis, a dor, a fuga, a reconstrução.
Falou com sinceridade, mas também com leveza. Não era mais a mulher que chorava todos os dias. Era a que agora estendia a mão. Ao terminar, foi aplaudida de pé. Denilson se aproximou e, sem dizer nada, a abraçou com força. Você foi muito além do que eu imaginava, e eu me sinto honrado por ter cruzado seu caminho. Mariluce respondeu sorrindo. Você me viu quando ninguém mais viu, mas agora todo mundo vê. Depois do evento, visitou o setor de limpeza do mercado. As funcionárias pararam para tirar fotos com ela. Uma delas comentou: se a senhora conseguiu, eu também posso, né? Ela segurou na mão da moça e disse: não só pode, como deve. No fim do dia, passou pela sala administrativa e viu o espelho onde um dia se olhou com medo. Agora seu reflexo tinha firmeza. Ao sair pela porta à frente, olhou para trás uma última vez e pensou: foi aqui que tudo começou, mas é lá na frente que tudo floresceu. Voltou para casa dirigindo o carro da empresa. Um carro usado, simples, mas comprado com esforço e dignidade. Ao chegar, as filhas correram para abraçá-la e perguntaram como foi. Ela respondeu: hoje eu voltei no lugar onde eu fui vista, mas agora eu fui celebrada. Sentou-se no sofá, abriu o caderno e escreveu: não sou só sobrevivente. Tarde, Sou quando referência. Mariluce parou para ver o pôr do sol da janela de casa. As meninas estavam deitadas no tapete da sala, desenhando, rindo baixinho. A televisão ligada no volume baixo, uma panela de arroz no fogo e a casa cheirando a vida nova. O celular vibrou. Era uma cliente nova, indicação da igreja. O brilho da vida não parava de crescer e ela começava a pensar em contratar mais uma mulher para integrar a equipe. Mas naquela hora ela não respondeu. Só ficou olhando o céu pintado de tons alaranjados e fechou os olhos por um instante. Quantas vezes ela achou que não veria mais beleza no mundo? Quantas vezes achou que morreria por dentro antes de conseguir sair daquele ciclo? E agora, ali estava, em pé, em paz, em casa e livre. Pegou o caderno, que já estava quase todo preenchido, e escreveu sua última anotação daquele dia. Tudo que passei, hoje é ponte. Quem eu era, hoje inspira. E quem me quebrou, não me derrotou. Só me ensinou a reconstruir com mais força. À noite, ao deitar-se, orou em silêncio. Agradeceu a Deus por cada pessoa que cruzou seu caminho, especialmente Denilson, que nunca tentou salvá-la, mas lhe deu o que ninguém dava: espaço, paciência e apoio. No dia seguinte, voltaria à rotina de sempre: trabalho, reuniões com a ONG, acompanhamento das filhas. A vida agora tinha rumo. E, acima de tudo, propósito. Porque quando uma mulher se levanta, ela leva outras com ela, e Mariluce era a prova viva disso. A mulher que um dia se calou por medo, agora falava com firmeza. A mulher que um dia escondeu hematomas, agora brilhava com dignidade. A mulher que achava que ninguém a amaria com filhos, com marcas e com traumas, agora amava a si mesma o suficiente para nunca mais aceitar migalhas. Se essa história tocou seu coração, deixa o seu like, se inscreve agora no canal Ponto de Virada e ativa o sininho para acompanhar mais histórias que transformam vidas. E me conta aqui nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo esse vídeo. Sua participação é muito importante para mim.